Salve meus amigos e minhas amigas, diretamente dos estúdios Pod7, estamos começando mais um Papo de Escada. Não estou sozinho, estou com ele, Wesley Oiguchi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Mais um. E aí, como é que tá? Tudo bem, bem, família? Família, como tá? Bacana, Então, bom demais. Tá bom. Bom, um recado importante para você que está assistindo esse vídeo, tá? Se você ainda não assinou o nosso canal no YouTube, não se inscreveu para receber as nossas notificações dos nossos vídeos, não está seguindo a gente no TikTok, não está seguindo a gente no Instagram, não perca tempo, faça isso agora, tá bom? Dá uma pausa nesse vídeo, eu espero. Fico lá congelado na sua tela. Clica lá em inscrever-se em algum lugar dessa tela aqui embaixo que está aparecendo aqui para você. Ative as notificações para receber sempre que a gente tiver um novo conteúdo disponibilizado. Dá aquele like para fortalecer os amigos e, se possível, compartilhar com o pessoal aí que a gente está nessa nova empreitada, está produzindo conteúdo bastante bacana para vocês. Falando em seguir, a gente tem nossos patrocinadores que humildemente gostaria também que vocês pudessem segui-los aí nas redes sociais. Primeiro deles, o Estúdio Iguchi, estúdio de modelagem artística dedicado aí a projetos 3D, todo tipo de modelagem, o que mais? Me ajuda, Wesley. Molde, escultura, o que tiver que transformar de 2D para 3D a gente faz lá. Excelente, excelente. Esse é o Estúdio Iguchi, @Estúdio Iguchi, você encontra lá toda forma de contato com o pessoal para fazer seus orçamentos e montar um projeto bem bacana. Isso. Quem mais está com a gente, Wes? Tem a XPTO, que é uma agência de marketing digital. O marketing ele é diferente do marketing tradicional. Tradicional ele depende da veiculação da campanha para ter alguma métrica no final. O marketing digital não precisa disso, você já consegue fazer em tempo real uma análise que vai conduzindo ou mudando a campanha conforme o tempo vai passando e o resultado das métricas. Então, a agência de marketing digital ela também dá para fazer só logomarca, produção de conteúdo de mídia, análise de SEO e tudo mais disso aí. Então, só entrar em contato lá e é xpto.mkt no Instagram. Muito bom. A gente tem também um apoiador, que é a Gluck Seguros. Para qualquer tipo de plano de saúde, entre em contato no @Gluck Seguros, fala com a equipe do Lucas. Você vai ter acesso aos principais planos de saúde, com as principais operadoras. Ele vai estar lá pronto para fazer uma cotação e proteger aquilo que é mais importante, que é a sua saúde, a saúde da sua família e dos seus funcionários. Quem mais? E o último, CKD, Credo Que Delícia, que é uma loja virtual de sex shop. Você compra lá, depois de 2 dias úteis, a compra chega na sua casa em uma embalagem bem discreta. E nesse mês agora, até o final de março, você pode usar o cupom PAPO10, que vai ter 10% de desconto. Excelente. Hoje a gente está com um convidado super especial. Nosso papo aqui, hoje ele não é só um papo de escada, ele também é um papo de utilidade pública. A gente queria apresentar o especialista, neurocirurgião especialista em cirurgias minimamente invasivas, super antenado aí com as novas tendências. Obrigado, Dr. Rodolfo Carneiro, bem-vindo. Obrigado. Prazer ter você aqui. Muito obrigado, prazer em estar aqui com vocês. E vamos conversar. Vamos embora. Maravilha. Doutor, enfim, o nosso podcast ele tem como pano de fundo falar um pouco sobre as trajetórias de vida, sobre o caminho que cada um percorreu. Né? Então, queria até para o nosso público te conhecer um pouco mais, saber onde você nasceu, enfim, como foi o começo da sua vida e chegando até um pouquinho perto dos dias de hoje para a gente explorar um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Tá? Sim, legal. Eu nasci numa pequena cidade do interior do Piauí, chamada Uruçuí. Uma cidadezinha muito pequena. Na época que eu nasci, devia ter uns 18 a 20 mil habitantes. E se fica a 500 quilômetros de Teresina. E aí, como a cidade era muito pequena, eu tive que sair. E eu tinha um interesse muito grande em aprender, em conhecer as coisas. Eu acabei tendo que sair de lá para estudar. E saí de lá, fui morar com um amigo do meu pai. Numa cidade do Tocantins, Araguaína. Morei lá por 1 ano. Isso com quantos anos? Isso eu tinha 14 anos. 14 anos de idade. 14 anos de idade. Eu tive que sair de casa. E esse amigo morava com ele, ele teve que ir embora. E nessa época, quando eu estava morando com ele, ele teve que ir embora para outra cidade. E eu fiz uma amizade com um outro colega de turma lá e acabei morando com ele. Terminei de morar esse ano com ele, depois voltei para minha cidade. E aí morei 1 ano em Teresina com outro amigo. Depois morei 1 ano, 2 anos, 3 anos na verdade em Belo Horizonte.
Que aí, Belo Horizonte, eu já terminei o terceiro ano e fiz o primeiro vestibular. O primeiro vestibular eu fiz para matemática computacional. Era isso que eu ia tocar nesse assunto, porque eu dei uma pesquisada e na hora que eu olhei, eu falei, nossa, nada a ver, né? A gente sempre tem esses desvios, né? Assim, eu costumo dizer que não acho tão simples sair do colegial, que é ensino médio, e já sair tendo a obrigação de definir a carreira. É complicado, né? Então, esse primeiro momento, assim, é legal que dá a pessoa saber a hora de escolher e de parar também na hora que não tá dando muito certo. Só uma coisa. Quer que ele chegue um pouquinho mais perto? Só um pouquinho mais perto, doutor, tá. por favor. Obrigado. Okay. Pode puxar o microfone também mais pra ponta também. Certo. Tá bom. Não, aí você fez essa faculdade de exatas. Pode continuar, por favor. E aí, na verdade... Então não era só um desejo. Chegou a se formar em matemática? Não me formei. O que aconteceu? Eu tinha 16 anos e não sabia o que eu queria. Porque naquela época, eu não tinha computador, não era como é hoje. Você pesquisa, coloca qualquer coisa no YouTube, tem um podcast que explica, conversa, discute. Não tinha isso. Por isso que é importante a gente estar aqui, né? Exatamente. Então, eu não tinha referências, não tem ninguém da família. Minha mãe era professora primária numa cidade do interior. Meu pai estudou até a 4ª série. Então, não tinha referência de profissões, muitas profissões. Eram pouquíssimas profissões que tinham lá na cidade. E aí, eu gostava muito de matemática, gostava muito de ciências. E, na verdade, eu escolhi na fila da inscrição, pagar o boleto do vestibular na fila. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu gosto de matemática e tal, acho que vai ser legal matemática computacional. Nunca tinha usado um computador na vida. E aí, fiz o vestibular, eu tinha 16 anos, eu consegui passei, fiquei na UFMG. E aí foi muito bom, porque foi lá que eu tive a oportunidade de ter acesso a esse mundo da internet. Isso no ano de 2000. E eu fui monitor do laboratório de computação. E aí eu ficava lá no laboratório, eu comecei a pesquisar. E depois, quando eu estava fazendo o curso, no segundo semestre, na verdade, eu comecei a ver que eu não queria muito aquilo, porque para ficar fazendo programação de computador, você fica muito tempo parado ali na tela do computador. Eu falei, não, mas eu acho que não é isso que eu quero para minha vida. Alguma coisa me dizia que não era isso. E aí eu resolvi pesquisar e fui de zootecnia a medicina. E acabei pensando, poxa, eu acho que eu quero medicina. Mas só que tinha medo, porque a família é muito humilde, já tinha ido muito longe, porque já tinha passado na Universidade Federal de Minas Gerais, que era uma coisa assim, muito, muito, muito grande, né, para mim e para minha família. E aí que eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu acho que eu vou largar o curso. Ele quase morreu do coração. Ele falou, meu filho, você tá doido? Mas ele engoliu, ele falou, tá bom, pai, faz o que você quiser, vai em frente. Isso, você trabalhava na época também para... Não trabalhava. Eu trabalhava na própria universidade, com as coisas que eles ofereciam. Fazia as monitorias, né? Tomava conta desse laboratório de computação e conseguia tirar algum dinheiro dali. E lá na UFMG, do lado do prédio das Ciências Exatas, tem o prédio de Ciências Biológicas. E aí eu fui lá, conversei com a professora de anatomia e pedi para eu participar como ouvinte. Na verdade, tinha essa possibilidade de você se inscrever em algumas disciplinas optativas. E eu me inscrevi na disciplina de anatomia como ouvinte. E a professora, tinha uma professora que era a coordenadora e tinha um outro professor que era um cirurgião geral. E aí eu fui nas aulas, fiquei acompanhando, fazendo a matéria lá e conversando com o cirurgião. E aí, mas tinha um outro porém, uma coisa assim, eu tinha medo de sangue. Tá. O podcast aqui vai render, viu? Não, já começa, já temos um destaque aqui, né? Não fala o que é. Não fala a palavra, que o Fábio... Bom. E aí eu pensei, mas como tendo medo de sangue, eu vou fazer medicina? E aí eu fiquei, não é possível, não vou conseguir. É por isso que é minimamente invasivo. Por causa do sangue, né? Não gosto de ver sangue. E aí eu pensei, não, então eu vou fazer o seguinte. Eu decidi na minha cabeça, eu vou fazer medicina, mas vou fazer psiquiatria, que aí eu não vou ver sangue. Vou fazer psiquiatria...
Não vou ver sangue. E aí foi assim, aí eu peguei, desisti, tranquei o curso, fui estudar, voltei para o Piauí, porque você morar jovem numa capital, sem dinheiro, numa cidade grande, é muito difícil. Pesado. Aí eu voltei para o Piauí, arrumei um amigo para morar comigo e fui fazer o pré-vestibular. E aí fiz o pré-vestibular e consegui passar na Universidade Federal do Piauí. Aí entrei para medicina. No começo, eu estava certo. Não, vou fazer psiquiatria e tal, mas estudando as disciplinas. E aí, em determinado momento que a gente precisou ir uma vez no centro cirúrgico, aí quando eu tinha que entrar, fiquei morrendo de medo. Eu falei, vou passar mal, vou desmaiar lá no centro cirúrgico. E aí foi com aquele frio na barriga, mas eu falei, tem que encarar, eu vou. Aí fui, entrei e tal. Me senti um pouco mal, mas não desmaiei nem nada. Porque se for colher, naquela época, se fosse colher sangue de mim, aí eu apagava, desmaiava. Nossa, era nesse nível? Nesse nível. Então era uma coisa assim que realmente nunca imaginaria que seria um cirurgião, que abriria um paciente. E aí foi indo, aí foi depois, nos próximos estágios, a gente chegou a ir num estágio em que coletava sangue. Aí depois nós fomos estudando anatomia, você já vai tendo contato com o cadáver, né? Depois comecei a ir dar plantão no pronto-socorro. Aí essa foi a virada de chave. Porque no pronto-socorro chegavam os pacientes com os cortes e a gente tinha que suturar. Não pode falar cortes aqui, tá? Porque o Fábio ali da edição, ele não gosta que fala corte. Não, brincadeira, doutor. Desculpa. Mas eu falei que eu vou fazer o podcast Pod Corte, que aí você vai ter que falar, pode corte, pode corte, pode corte. Assim, não, olha, vamos fazer uma incisão aqui agora no trecho que a gente gostou. Mas, doutor, então chega no pronto-socorro, né? Aí ou vai ou racha, né? Aí por sorte, eu perdi o medo. Que legal. Perdi o medo. Então, isso é no 5º ano em diante que acontece, né? Terceiro, eu fui antes. E aí, eu comecei a perder o medo. E eu acompanhei um cirurgião plástico. Então, ele me ensinou a dar os pontos com delicadeza. E todo sábado eu estava lá dando plantão com ele. E fiquei lá quase 2 anos com ele. E nesse período, ainda estava na cabeça que ia fazer psiquiatria. E na Universidade Federal do Piauí tinha um programa que ele dava bolsas e eu precisava de dinheiro. Jovem... Então, eu fiz todos os programas remunerados que tinham, que era psiquiatria, neonatologia. Aí, comecei pela psiquiatria. Fazia uma prova, nesse tinha uma vaga. E eu nem tinha começado a disciplina de psiquiatria. Tive que estudar toda a disciplina de psiquiatria para poder fazer a prova, aí consegui passar na prova. Tinha acabado de começar a disciplina. Aí, entrei no hospital psiquiátrico, era o maior hospital psiquiátrico do Piauí, o Hospital Aurélio de Abreu. Aí, nesse, realmente, você tem contato com doente mental, que é uma coisa que mesmo o estudante de medicina, às vezes, não tem noção. E lá, eu fiquei 9 meses trabalhando. 9 meses. E aí, você vê o que é a esquizofrenia, o que é a loucura mesmo de verdade. E é uma coisa muito triste, porque o cara entra naquilo e é difícil de sair, e realmente uma tristeza. Mas, depois desses 9 meses lá, eu decidi que eu não queria fazer psiquiatria, que aquilo não era para mim. E aí, em paralelo, eu já estava aprendendo, já estava suturando muito bem, indo bem com o cirurgião plástico. Eu falei, eu acho que é cirurgia plástica. Eu mudei de psiquiatria já para cirurgia plástica. E aí fui pesquisando também, olhando e tal. Aí depois eu pensei, não, mas será que eu vou querer cuidar daquelas dondocas? Eu sou um cara tímido, um cara introvertido, e ficar me fazendo marketing, me divulgando, e eu acho que isso não vai dar para mim, não. E aí segui o curso, sem pensar muito. No final, nos últimos anos, nós tivemos a disciplina de neurologia. E aí, na disciplina de neurologia, eu gostei muito. E aí, gostei bastante, achei interessante o cérebro. Na verdade, eu queria fazer psiquiatria porque eu achava que eu gostava de entender um pouco da mente humana.
E aí veio neurologia com a parte estrutural, né, como se fosse o software, a mente, e o computador, a parte física, o hardware. Então, você entendia um pouco dos dois, a parte da anatomia e o funcionamento e tal. Então, as doenças neurológicas, aquelas coisas mais raras, eu achei bem interessante. E na disciplina de neurologia, não tinha monitoria. Aí eu criei a monitoria de neurologia, fui o primeiro monitor da disciplina de neurologia, e lá eu conheci vários neurocirurgiões. Na verdade, a maioria dos que estavam no hospital, cuidando dos pacientes neurológicos, eram neurocirurgiões. E aí, achei que queria neurocirurgia. E foi aí que eu parei na neurocirurgia. E no Piauí não tinha a especialidade. Eu não queria sair do Piauí. Eu queria ficar lá. Não quero sair, quero ficar aqui. E se tivesse a residência lá, eu tinha ficado lá. E aí eu vim para São Paulo para fazer a residência de neurocirurgia. Fiz a prova, aí passei na prova. Aí comecei a residência de neurocirurgia. E essa, sim, é uma experiência que tem mudado com o longo dos anos. As residências têm mudado, mas aí a residência de neurocirurgia é quase que uma experiência de guerra. Porque é uma imersão gigantesca, profunda, em um hospital, praticamente é residência mesmo, morava lá. Às vezes eu saía 3 da manhã e voltava às 7 da manhã. 7 da manhã estava lá, ou antes das 7. Então, era uma coisa muito profunda. Você estava lá dia e noite e fim de semana, seguia. E vê de tudo, né? Acontece de tudo. Mas isso, doutor, desculpa interromper. Que ano que você veio para cá? Eu vim em 2009. 2009. 2009. Então, essa foi uma das experiências assim, mais intensas da minha vida. E foram 5 anos. O último ano foi um pouco mais tranquilo. Mas os outros 4 anos, intensos. E eu cheguei aqui em São Paulo e foi muito louco, porque eu cheguei, o primeiro local que eu fiquei, o local que eu cheguei hoje é bem perto do meu consultório. E eu cheguei aqui em São Paulo, ali na Praça Oswaldo Cruz, Sim. tem um pequeno hotel, Hotel Real Paulista. Foi o mais barato que a gente achou e mais fácil. Eu dividi o quarto com os amigos. Sabe onde que é, Lucas? Não. Em frente do Shopping Paulista, acho, se não me engano. Tá. Pátio Na Paulista. região da Paulista tem muito hospital lá. Acho que é da região, perto de onde era antigamente a Rádio 89, acho. Sei. Era ali. E aí fiquei lá, e quando eu cheguei ali, que eu fui andar naquela Paulista, e vindo do interior, não tinha uma camisa de manga longa. A maior camisa que tinha vinha no meio do braço. Aí fui andar na Paulista, vi o pessoal tudo diferente e tal. E realmente a cultura do Nordeste é diferente. O nordestino é muito acolhedor. É muito acolhedor. E aquele povo todo andando ali, todo mundo cuidando da sua vida, ninguém se preocupando com ninguém, todo mundo atrasado, todo mundo correndo. Então Você tinha tido experiência em Belo Horizonte também, que acho que é um pouco mais parecido com o nordestino. BH, o pessoal é muito acolhedor, né? Nossa, mineiro é legal demais. E aí vem para São Paulo, que é o outro lado da moeda, né? Eu nunca vi... Eu não conheço um mineiro que é chato. São todos muito gente boa. Eu também não, cara. Também não. Verdade. E aí, comecei a residência e demorou muito para me adaptar aqui em São Paulo. Eu diria que esses 5 anos eu fiquei imerso no hospital e depois mais 2 anos. Eu acho que eu demorei 7 anos para me adaptar em São Paulo e dizer assim, eu não quero ir embora mais. Mas hoje você não se vê aqui mesmo. Hoje eu acho que no mundo eu acabei depois indo para outros países e conhecendo e visitando e tal. E eu acho que no mundo eu não moraria em nenhum outro local, a não ser aqui. Se não fosse aqui em São Paulo, né? São Paulo é o seu lugar no mundo, então. Eu gosto muito. Legal. Uma dúvida até conceitual. A neurologia e a neurocirurgia são coisas dentro de um mesmo universo? Sim. Se subdividem como? A neurologia e a neurocirurgia, elas são especialidades diferentes. Tratam das doenças do sistema nervoso, mas são especialidades diferentes. O neurologista trata das doenças clínicas, daquelas doenças que não precisa fazer uma cirurgia, né? Então, doenças, por exemplo, mal de Parkinson, se bem que mal de Parkinson dá até para fazer cirurgia, mas que vão tratar com medicamento, né? O neurocirurgião,
ele trata das doenças que são cirúrgicas. Então, um tumor cerebral, um sangramento cerebral em que tem um aneurisma que ele tem que clipar aquele aneurisma, uma hérnia de disco que está comprimindo a medula, um tumor que está comprimindo a medula, então, ou os nervos. Então, o neurocirurgião trata das doenças cirúrgicas, aquelas que ele tem que ir lá e fazer uma cirurgia. Entendi. Que legal. Mas, doutor, percebeu que hoje, por exemplo, é mais uma barreira vencida, porque se expor também assim, acaba te ajudando as pessoas que, como você, nasceram lá e não tinham acesso. Sim. Então, hoje, assim, hoje tudo bem, lá tem internet, eu acredito que sim, mas também as pessoas têm uma referência, os jovens, de alguém que estava no mesmo... vivendo a mesma vida que eles e venceu. Sim. Isso é muito importante, mostrar isso para o pessoal que se vai atrás assim, é capaz, faz Sim. sentido mesmo, né? Exatamente. O que eu vejo é que hoje eu estou numa situação que eu nunca imaginei estar. Porque, primeiro de tudo, eu achava que eu não conseguiria estar. Então, eu estando do outro lado, que é do lado em que você nasce num estado mais pobre, no estado mais pobre do país, acho que é o segundo mais pobre, e numa cidade pequena, que não é a capital, uma família humilde, então você não tem na cabeça que você pode atingir e mudar de vida, mudar a sua vida com isso tudo. Então, você nem acredita em você, né? Eu acho que o que me ajudou foi a minha vontade de conhecimento e a minha curiosidade em conhecer as coisas. Mas eu acho que as pessoas que não têm essa vontade, elas acham que elas não vão conseguir mudar. Sim. Né? E eles terem isso como exemplo é saber que depende deles também. De si mesmo. De si mesmo, Isso. de si mesmo, depende de si mesmo. E que é possível. É claro que não é fácil. Não vou dizer que é fácil. Né? Essa migração ela é muito difícil, ela é difícil. Então, muitas pessoas me ajudaram, principalmente meus pais, né? Tiveram alguns amigos que ajudaram, parentes, né? Então, acabei tendo ajuda, porque sozinho é muito difícil, mas o mais importante é que depende de si mesmo. E que é possível, é plenamente possível. E hoje em dia, eu diria que ainda mais, porque hoje em dia você tem o celular. Eu fui agora no fim do ano, lá para o Piauí. E fui na minha cidade e rodei 40 quilômetros. Fui numa fazenda. E tava lá uma casinha simples, casa do vaqueiro. Olhei lá e tal, e tava o filho do vaqueiro. 5 anos, mesma idade do meu filho. Lá não tem energia elétrica, mas tem energia solar. E aí eles colocaram a internet por satélite com energia solar. E tava o filho do vaqueiro vendo o YouTube. Quase os mesmos vídeos, não exatamente o mesmo vídeo naquele momento, mas os vídeos do YouTube que meu filho vê aqui em São Paulo, né? Então, hoje, eu acho que a informação, ela consegue chegar. Mais acessível, né? Mais acessível, muito mais acessível. Mas eu acho que a mudança hoje, ela está mais na mente da pessoa dela investir a longo prazo. Eu acho que, não sei se o jovem tem essa noção de investir a longo prazo ou pensa sobre isso. Eu acho que o ponto-chave aqui a informação mas tem que investir a longo prazo, tem que pensar a longo prazo, tem que pensar longe, mirar o alvo e ir em frente. Foi isso que eu fiz. Mas eu acho que aí também vai um pouco algum jeito de se deixar na mão do governo, essas coisas, prefeitura, não, acho que nem tanto, mas às vezes é a ONG que salva isso, né? Porque é um jeito de que o pessoal tenha consciência de que precisa plantar essa sementinha na cabeça das pessoas, sim, né? Porque assim, a informação está lá, está acessível para o pessoal, mas eles sabem o que eles querem, ou que existe essa possibilidade, ou que existe esses meios, esses caminhos. Essa é a outra parte que falta, que tem que ser trabalhada também, né? Daí a importância de ter referências, né? Eu acho, assim, eu tô muito... Agora, questão particular mesmo, assim.
Em algum momento a gente toca talvez nesse assunto. Eu fui no doutor, conheço ele, porque eu tenho que passar por ele. Eu tenho que passar coisas da cabeça mesmo com o doutor, que eu vim por outra indicação. Conheci ano passado, já tinha falado com ele, inclusive do que eu fazia, porque eu tenho o maior interesse de trabalhar junto com o médico, para fazer umas coisas, usar os meus conhecimentos para ajudar. A gente até conversou disso esses dias e eu acabei convidando ele, porque eu fui lá essa semana passada, acho, né? Uhum. Foi um negócio assim. E eu procuro não pesquisar tanto da pessoa para ter... O Roger, eu sei que ele pesquisa mais, então me deixa seguro que vai ter alguém que está estudando e eu quero fazer a pergunta mais de bate-pronto. Mas, no seu caso, eu pesquisei um pouco mais, tá? Porque, assim, é de muito interesse meu. Então, essa da área de exata já tinha ouvido falar, tinha lido. Mas essa coisa da sua história de vir lá... Porque, assim, foi nesse segundo encontro com você que eu percebi que você não era de São Paulo. Porque eu percebi que você realmente é bem tímido. E a gente conversou dessa vez muito mais, que eu fiquei acho que umas 2 horas lá, 1h30, conversando de coisas além da minha consulta. Uhum. É que ele queria ser... Antes, ele queria ser artista plástico. Não, ele queria ser psiquiatra antes. Então, de vez em quando ele ainda ele volta pega os isso. loucos, né? Pega os loucos volta. assim e fala, deixa eu ver se eu dá um jeito ainda. Mas aí essa sua história de origem achei muito legal. Assim, tô mais feliz do que antes, porque o que isso dá de referência para o pessoal lá que não sabe o que quer e ver que alguém conseguiu essa sua história, porque na verdade é o seguinte, eu acho que todo mundo aqui da sala, a gente às vezes a gente vai fazendo as coisas sem ter noção do que está fazendo, de onde está indo, quão grande é. Exatamente. A gente conta a história aqui agora, talvez até o seu caso de contar a história aqui pra gente que não conhece nada, você começa a se dar conta do quanto que você venceu. Isso é muito legal e inspirador pro pessoal de lá, né? Eu acredito que sim. Eu acredito que deva ser uma referência para eles, porque... Mas você já está virando você já é referência aqui em São Paulo, não é só lá. Você entendeu a diferença? É referência para, eu digo, pro pessoal que nasceu lá, para os jovens que não acreditam em si mesmo, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Eles entenderem que eles podem ser quem eles quiserem. Exato. Desde que eles corram atrás. Não digo que nada vai ser fácil. Nada para mim veio de fácil. Não tive nada na minha vida fácil. E quando vem fácil, eu nem jogo na Mega Sena para não ter que ganhar, porque eu não quero nada fácil. Então, eu não tenho nada fácil na minha vida. Nada. E quais foram as maiores dificuldades entre sair de uma cidade pobre, humilde, até chegar à medicina? Eu imagino que tiveram momentos assim, pensou em desistir, momento de vontade de voltar para casa e sentar perto dos pais, que é o porto seguro normalmente da gente. Quais foram as principais dificuldades que você teve? Olha, desistir, eu acho que não, porque eu comecei a trabalhar com meu pai, já tinha 9 anos. Então, já sabia que não tinha nada de graça e que eu tinha que correr atrás e fazer acontecer. Eu acho que a maior dificuldade para mim foi não ter uma referência e alguém que dissesse, olha, segue por esse caminho, por esse aqui você vai sofrer mais, ou vai ser mais difícil, vai por esse aqui, vai dessa forma. Então, eu tinha que bolar as minhas estratégias de estudo, as minhas estratégias do que eu ia fazer, toda a programação da minha vida. Então, não tinha muito com quem pudesse assim contar para me ajudar. Eu acho que essa foi, a maior dificuldade. É muito você com você mesmo. Exatamente. Não tinha um mentor ou com quem dividir as coisas, né? Porque assim, minha família não tinha nenhuma experiência com universidade, com faculdade, com conhecimento, com autodesenvolvimento, né? Nada disso eles tinham contato. Então, não. E eu estava buscando mais, eu estava querendo mais, então eu tinha que correr atrás do que eu queria, né? E seguir por alguns caminhos. E às vezes eu errava, às vezes eu seguia por um caminho, tinha que voltar e mudar de caminho, mudar a estratégia. Eu acho isso legal, sabe? Porque essa
flexibilidade e conseguir fazer o negócio, dar oportunidade, ver que não é, para e ver, fala, não, pelo menos já sei o que eu não quero e vai para outro caminho. Isso na vida, assim, na linha da vida é muito legal isso e também de mostrar que a gente, por exemplo, um profissional do seu gabarito tentou 2 coisas antes, achou alguns caminhos, achava que era aquilo e não era e chegou agora e tá dando certo agora mesmo assim, entendeu? Isso é legal. Mas eu acho que o que tem de médico, advogado, engenheiro que não aconteceu por medo de errar, por medo de tentar, né? Tentativa e erro é um método também, né? É válido. Existe isso em vários campos da ciência, você tentar até encontrar o caminho, né? Eu mesmo tenho esse histórico. Podcast. Podcast é uma tentativa, né? Tentativa. Como tantas outras. É. Então, acho que muita gente deixa de acontecer por medo de errar, por medo de se frustrar e frustrar alguém, né, também. Sim. Eu acabei, por conta de toda essa história, também não tem só o lado bom, né? O lado ruim foi que eu tive que me focar muito mais do que os outros, porque eu vinha de uma condição desfavorecida, então em alguns momentos, enquanto o pessoal estava saindo, estava indo para balada, estava, né, fazendo as coisas normais de adolescente, eu estava estudando. Então, essa foi a dificuldade, que eu tinha que me focar um pouco mais, porque eu tinha que superar algumas dificuldades, né, por, às vezes, estudar numa escola. Cheguei a estudar em escola pública, estudei algumas escolas privadas, mas não eram as que eu desejava estudar, né? Então, eu tinha que... Já começa a corrida várias posições atrás. É, né? porque tem os favorecidos ali na frente, né? Alguém que tem um suporte melhor. Doutor, vou só pedir para chegar mais um pouquinho perto, né, Fábio? Melhor, né? Sim. Tá? Mas acho que... Aí, de estudo mesmo de medicina foram praticamente 10 anos, dá para considerar? Na verdade, 11, né? 11? Teve 11. São 6 anos de medicina e 5 anos da residência de neurocirurgia. Caramba. São 11 anos para terminar neurocirurgião, né? E quando eu estava na residência, acontecia algumas coisas na ânsia, na vontade, no desejo de fazer muitas cirurgias, de operar mais. Eu peguei o contato da gestora do SUS, do estado de São Paulo. E aí ela direcionava os casos para os hospitais. Tinha uma lista, ela recebia uma lista, o hospital solicitava, precisa aqui de um caso, é um trauma na coluna, eu preciso aqui transferir para algum hospital, nenhum está aceitando, e aí mandava para a Secretaria de Saúde. Eu peguei o contato dela, toda segunda-feira eu ligava para ela, e ela me passava essa lista e dizia, traz esses casos para cá, manda no meu plantão, vamos aceitar. E aí isso fez com que eu operasse pacientes de todo o estado de São Paulo, quando eu estava na residência, principalmente no último ano da residência, no 4º ano, que é quando se opera mais. E tive essa oportunidade de fazer um monte de cirurgia, né? Eu não sabia o que eu ia fazer. Hoje, eu faço cirurgia minimamente invasiva da coluna, é o maior foco. Mas a formação em crânio, ela foi muito intensa. Naquele momento, eu não sabia como que ia ser minha profissão na frente. Então, eu queria aproveitar ao máximo a residência. E já na residência, eu por tratar de uma área tão nobre, que é o cérebro, a medula, e por muitas vezes eu olhar ali e estar fazendo uma cirurgia no tronco cerebral, que é aqui na região da nuca, tirando o osso aqui atrás, e tá fazendo uma cirurgia de um tumor ou de algum tipo de lesão ali naquela região, e tá ali manipulando e pensar, gente, eu tô do lado da alma do sujeito aqui. Se for alguns milímetros para lá ou alguns milímetros para cá, o cara não acorda mais, porque é a região que faz a pessoa acordar, que faz dormir, entendeu? Então, já na residência, eu me dei conta disso e vi, não, as minhas cirurgias, elas têm que ser o mínimo invasiva possível. Então, se eu for ter que fazer uma cirurgia no crânio ou na coluna, eu vou
focar onde está a patologia e tentar ser muito objetivo lá no tratamento. E foi aí que veio o interesse pela cirurgia minimamente invasiva. Na época, um professor da residência tinha aprendido uma cirurgia aqui pela sobrancelha para operar aneurisma. E aí eu me interessei por isso, fizemos um monte de casos. Depois que eu saí da residência, eu fui trabalhar no SUS, comecei a fazer isso também, essas cirurgias minimamente invasivas do crânio. E era uma coisa que me dava muita satisfação, me dava muita validação pessoal, de poder ir lá e fazer algo que eu conseguia ver a melhora do paciente e o paciente olhava muitas vezes onde que você operou. Você operou da cabeça? Então eu achava aquilo fantástico, assim, poder operar e praticamente não deixar rastro, não deixar marcas, né? Então sempre foi uma coisa que me fascinou muito. E por isso que hoje eu me dedico à cirurgia minimamente invasiva. Entendi. Quando você começa a operar, já aparece de cara todo o grau de complexidade ou a tendência é você começar pelas menos complexas e depois indo para as mais? Na residência de neurocirurgia, o primeiro ano você só opera as cirurgias mais simples. Mais simples no sentido da execução. Que são quais, no caso? Não da doença. Hidrocefalia, por exemplo. O paciente chegou, teve um sangramento na cabeça, e aí o sangramento ele é profundo e ele sangrou numa região chamada ventrículo, onde tem líquido. Todo mundo tem isso, no centro da cabeça. E aí, esse líquido, por estar com muito sangue, ele é produzido, todo dia produz em torno de quase 500 ml por dia. Então é bastante, produz e reabsorve. Só que como a pessoa teve um sangramento ali, esse líquido se acumula e vai pressionando o cérebro de dentro para fora, pressionando o cérebro contra a parede óssea. Isso chama-se hidrocefalia. E aí você coloca um catéter, um caninho, aqui nessa região, faz um furo e coloca um caninho, fura o cérebro e sai. Para aliviar a pressão. Para aliviar a pressão, e você põe um coletor externo, estéreo, e ele vai coletando ali. Então, essas são uma das primeiras cirurgias. Nossa, que eu imagine logo mais. E a primeira. Nossa, é muito doido, né? Caramba. E às vezes, eu lembro assim que às vezes a gente furava, às vezes o jato ia na parede, assim, de toda a pressão, né? tanta pressão que tinha. Essa é uma que antigamente se fazia como se fosse um arco assim na cabeça. Eu já vi algumas pessoas que têm essa cicatriz de um arco e dizem que é para aliviar a pressão por alguma outra questão, né? Sim. Essa é a outra cirurgia. Essa de aliviar a pressão, por exemplo, o cara teve um trauma, um acidente de carro, bateu a cabeça, o cérebro chacoalhou, ele incha, ele não tem espaço para inchar porque tem um crânio. Então vai lá, faz um corte aqui, esse lateral, ou pode ser esse que você falou, e tira o osso. E no SUS, no caso lá, não jogava fora, mas às vezes guardava na barriga, guardava o osso na barriga. Nossa. E o cara ficava com a cabeça funda, depois que melhorava. Mas como assim guardava o osso na barriga? Colocava no subcutâneo, abria a pele, tirava ali um pouco cortava ali um pouco por baixo da gordura, fazia uma loja, uma cavidade, colocava o osso ali e fechava. Mas isso para quê? Depois ele... Com o intuito de, depois de um tempo, abrir e colocar o osso na cabeça de novo. Mas que doideira, né? Caramba. Não, eu imaginei que fosse isso, mas eu queria ouvir da boca dele. Vou guardar pra usar depois. Não, né? Isso aí... Eu não vou falar o que é isso, mas... Caramba. Às vezes no SUS você sabe como é que é, né? Às vezes demorava muito para o paciente conseguir operar. Quando a gente abria lá que ia pegar, o osso estava bem pequenininho, já tinha reabsorvido grande parte do osso. Aí não dava para fazer, a gente tinha que... Sempre começava a cirurgia pela barriga e tinha que esperar e fazer uma outra cirurgia chamada cranioplastia, que aí entra aquele assunto da reconstrução 3D, de colocar uma prótese, fazer uma imagem espelho do crânio do outro lado, para fazer uma prótese para colocar aqui. Só que no SUS não tinha isso. Eu lembro que quando a gente estava lá, tinha uma fila de 150 pessoas esperando por essa cirurgia. Caramba. Com a cabeça afundada. E a cabeça fica horrível, fica afundada. Você já viu? Já. É horrível. Sabe na rua, assim, tem gente... Eu tava até me explicando sobre o capacete, não é? Exato.
É horrível. O pessoal usa capacete porque ele como está tão exposto, ele realmente não tem nada protegendo ali. Então, qualquer impacto ali, a pessoa pode até vir a falecer, né? Só a pele, né? Só a pele. É. Então, se tiver uma perfuração, né? Se tiver qualquer coisa Você ali... até vê pulsar, né? Vê pulsar. É. Vê pulsar. O cérebro pulsa. Isso foi uma das coisas que mais também, assim, bonitas e impressionantes que eu já vi quando abriu o crânio. Mas deve ser bonito Não, mesmo. mas pra aquele quem tinha negócio. medo de sangue, ver uma... Cara, você vê, é só mais uma barreira que ele venceu. É só mais uma. É só mais uma É, de tantas. tem, né? de tantas, é só mais uma. E você vê o cérebro pulsando assim, é uma coisa fantástica. Assim. Pulsa. E ele tem também, antes, ele tem como se fosse uma capa, né? Uma pelinha antes, que aí depois abre ela, que aí vê o cérebro, né? Sim, sim. Tem essa membrana chama dura mater. São 3 membranas que tem no cérebro. A dura mater é a mais externa. Chama dura, realmente ela é bem firme mesmo. E tem que ela ser, é flexível, né? ela é flexível. É como se fosse um couro, alguma coisa Exatamente. Só que ela é muito fina. Ela que é a moleira que fala? Não. Qual que é a moleira? Tem A moleira... Quando o bebê é recém-nascido, né? Mas região, né? A moleira, ela é outra coisa. A moleira é o seguinte, os ossos do crânio, eles não nascem fundidos, como no adulto. É quase uma placa tectônica da Terra que... Exato, são separadas. São separadas para E crescer, aí, né? Exatamente. Então, esse espaço permite o crescimento do cérebro, porque o cérebro vai pulsando e vai crescendo. Depois que o cérebro atingiu ali os 2 anos, tal, mas já está mais ou menos formado, aí isso começa a fechar. Então, isso tem aqui na região, essa região aqui, e tem outra aqui atrás. Né? São encontros de ossos que não se fundiram ainda. Entendi. Isso, a fusão completa acontece com Uns 2 anos. 2 anos? 2 anos já. Eu lembro da minha filha, eu ficava passando a mão pra ver. Olha o outro que interesse em anatomia. Não, eu tenho, mano. Eu não sei, o doutor talvez não saiba, mas porque da onde nasceu lá no Piauí, talvez não tivesse chegado lá. Mas o único brinquedo que eu guardei chama Neb. E ele é um ET, eu tenho guardado até hoje, é o único que eu guardei. Um ET desse tamanho assim, que você tira a tampa aqui, tem o cérebro, tem tudo, tem 2 corações, tem um ovo e colocava aquelas geleias junto. Então, e tinha a agulha e a linha. Aí eu abria lá, tinha como se fosse um tapete, um plástico assim, um manual que mostrava cada órgão assim, e o que era. Eu operava lá, tirava, colocava, costurava. Então, tá vendo? Eu nem me liguei nisso, mas agora conversando com o doutor aqui, eu tô vendo que o meu interesse já era lá de trás, porque foi o único brinquedo que eu guardei. Esse aí. Tá vendo? Era Interesse de anatomia vem de longe. Vem de longe. Muito bacana. louco isso. Então eu já fiz bastante cirurgia também, doutor. Assim, só que Sobreviveu? Tá vivo até maximamente invasiva. Totalmente invasiva, Totalmente né? invasiva a minha, entendeu? Que eu cortava aqui, até que eu não precisava, eu cortava. Ele ia operar o cérebro do ET, ele abria pela barriga. Era essa pegada. Doutor, a neurocirurgia, ela opera cérebro, coluna e o que mais? E os nervos periféricos. O mais comum de nervo periférico é o túnel do carpo, síndrome do túnel do carpo. Então, eu sei qual que é isso aí, já me falaram que eu tenho um problema com isso aí. Sim, geralmente os pacientes têm sintomas noturnos, eles acordam com formigamento na mão, eles fazem isso para melhorar. E isso acontece porque tem uma membrana que passa aqui embaixo, na região do punho, e o nervo passa por debaixo. E essa membrana, às vezes, ela fica mais espessada, ou o nervo inflama e acaba dando esses sintomas de compressão, mais comum em mulheres. Mas isso tem alguma relação com, tipo, tendinite, alguma coisa assim? Não. Não. Tendinite aí seria no tendão mesmo, né? Aqui seria o nervo, então a sensação é diferente. A tendinite vai doer, aqui o paciente vai ter formigamento, choques. Então não devo ter, porque o doutor me examinou e não falou nada disso, então não tenho. Se passou lá pelo crivo e não tem. E aí, dentro da neurocirurgia, então a gente já foi, a carreira ela já foi se afunilando até esse termo minimamente invasivo, né? E aí eu fui olhar, o minimamente invasivo, ele nada mais é do que a endoscopia, né? Hoje, assim, me corrija se eu estiver errado. Na verdade, a minimamente invasivo é qualquer cirurgia que
você utilize um outro método além do tradicional, que seria o padrão ouro. Na medicina a gente fala que alguma coisa é padrão ouro quando é o standard, o que se prega para fazer para aquela técnica. Por exemplo, a de hérnia de disco, o padrão ouro está mudando, mas o padrão ouro é a microdissectomia para hérnia de disco, que é a cirurgia aberta, que se abre, põe o microscópio, afasta o músculo e vai lá, tira um pedacinho do osso e depois afasta o nervo e tira a hérnia. Tá? Aí veio a endoscopia. Ela foi chamada de minimamente invasiva porque ela é muito menos agressiva do que a microdissectomia. Então, o termo minimamente invasivo ele vai ser usado não só para endoscopia, como foi a laparoscopia, que antes abria o paciente, hoje dá para utilizar, colocar as câmeras, né? Então é uma cirurgia minimamente invasiva. Qual que é a diferença da endoscopia para laparoscopia para artroscopia também, né? Que tem... Sim. Eu sou operado de joelho aqui, conheço do termo. Sim. São há pequenas diferenças. Por exemplo, a laparoscopia, você faz um furo que você coloca ar, outro furo que entra com o instrumento e outro que entra com a câmera. Nossa, que louco. Né? Na artroscopia, faz um furo que entra com a câmera, outro que entra com os instrumentos. Né? Câmera e luz e outro que entra com os instrumentos. Na endoscopia, através só de um furo, você já tem a câmera, você já tem a fonte de luz e um canal no meio do endoscópio, tem um canal por onde entram os instrumentos. Então, você tem só um canal. Que é um livre acesso para poder trocar os instrumentos durante o processo. Você entra por ali com os instrumentos, eles entram por esse tubo e você entra lá, tira a hérnia, tira tudo. E o que? Deve ser a espessura de um lápis, uma caneta? Ela, mais ou menos, ela tem 7 a 8 milímetros. Nossa, não, milímetros não, desculpa. 7 a 8... Não, é isso mesmo, 7 a 8 milímetros. 7 a 8 milímetros, menos de 1 centímetro. A incisão na pele, menos de 1 centímetro. Como pode, né? Tanta coisa em um canal desse. Esse canal de trabalho, ele tem geralmente 3.7, 4.3 milímetros. Na maioria. Os endoscópios às vezes variam um pouco, mas a maioria tem esse tamanho aí. Não, é uma tecnologia absurda, né? Porque você tem que ter uma câmera ultra bem definida, né? E os instrumentos têm que ter um nível de precisão também absurdo. É isso que eu ia falar, porque precisão. Salvo engano, você não olha o paciente, praticamente. É a tela, né? Você olha para a tela. O que acontece é que as câmeras, os hospitais têm câmeras muito boas. Já tem. A maioria dos hospitais tem câmeras muito boas. Monitores também são muito bons. E a parte que vem para a cirurgia, além, é o endoscópio. Esse endoscópio, ele é acoplado a essas câmeras. Então, tem uma compatibilidade. Então, os endoscópios se desenvolveram muito. Desde que eu comecei até hoje, eles melhoraram bastante. Então, tem imagens muito boas. Mas as câmeras também elas são muito boas, o que dá uma imagem bem nítida, com excelente resolução. Que legal. O equipamento normalmente ele é do hospital, ele não é do cirurgião. Tem uma parte que é do hospital e uma parte que vem com algum fornecedor. Para poder aprender essa cirurgia, quando eu tive interesse em fazer ela, em 2016, pouquíssimas pessoas faziam aqui. E de uma forma até diferente do que a gente faz hoje. E aí eu achei isso muito legal. Tentamos fazer uma vez na residência. Mas foi assim, aquela coisa que você não consegue ver nada assim. Mas aquilo me despertou a atenção. E eu fui procurar por aquilo. E fui fazer um curso. E um professor era um alemão. E eu e um amigo meu, o Marco Serra. E fomos fazer esse curso juntos. Conhecemos o alemão, pegamos amizade com ele e 45 dias depois nós estávamos na Alemanha com ele ensinando. Tinha feito o curso, ensinado o curso, a gente estava lá ensinando pra gente. Ficamos com ele lá, fez um monte de cirurgia, mostrou e tal, explicou, deixou até a gente participar das cirurgias e depois chegamos aqui e falamos, e agora? Como que nós vamos fazer? Ninguém tem o material, pouca gente tem, a gente não sabe, estamos aprendendo. E aí
eu e ele compramos o material. E, cara, ele falou, cara, vamos começar a fazer, vamos fazer. E começamos a fazer. Os primeiros casos eu comecei a fazer no SUS, que era onde eu trabalhava, tinha acabado a residência. E era hérnia mesmo? Hérnia. E começamos a fazer alguns casos no SUS, alguns casos amigos. Tinha um amigo meu que morava em São José, falou, tem um caso aqui no SUS, vem fazer. Eu levava o equipamento lá, ia lá, fazia com ele. E foi aí que a gente começou a desenvolver. E pouquíssimas pessoas faziam isso na época, né? E operei paciente de graça, operei uma fisioterapeuta que era conhecida, teve uma hérnia, trabalhava o consultório, era no prédio da tia dela. E aí ela teve essa hérnia, uma hérnia enorme. E ela falou, olha, eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro. Eu falei, não, eu te opero, vamos lá. Aí fui lá, levei o material. Nessa época nem os convênios conheciam, os convênios não queriam liberar, nem liberavam a cirurgia, porque não estava no rol dos procedimentos básicos que o convênio é obrigado a liberar. E aí foi assim, comecei a ter alguns pacientes. E nessa época eu comecei também a trabalhar em paralelo no Hospital São Luís do Itaim. E um dia eu estava em casa, a enfermeira me liga. Falou, Rodolfo, tem uma paciente aqui com uma hérnia e ela teve um problema aqui com o médico dela. Ela não quer mais saber do médico dela. E aí eu gosto muito do seu trabalho e eu queria saber se você não queria assumir o caso dela. Falei, assumo, sem problemas. Aí liguei para a paciente, conversei com ela. E esse caso era para fazer por vídeo. E aí nós pedimos a cirurgia, só que como o convênio não conhecia, nós pedimos a cirurgia dela e eu levei o meu material. E aí fiz a cirurgia dela, deu tudo certo. Então, foi aí que começou. Fui fazendo. E foi também uma outra barreira, porque, como você falou, mais uma barreira, porque a gente teve que comprar o material inicialmente para conseguir fazer a coisa acontecer. Imagino que não devia, se tivesse aqui, já fabricado aqui, devia ser caríssimo. Teve que trazer de fora? Ou chegou a achar aqui? Esse material é importado. Tem uma companhia, inclusive eu fui na fábrica deles, na época eu fui na Alemanha, eu fui na fábrica deles, a Stores, ela detém 70% do mercado mundial de vídeo, então ela é muito forte, só que nessa área da endoscopia ela tem poucos produtos, tem esse na coluna ela tem esse produto, e aí nós compramos esse material, isso em 2016 custou R$150 mil. Não. Aí nós parcelamos, eu e ele parcelamos, fomos pagando. E aí usamos bastante o material. Depois eu já estava conseguindo fazer pelo convênio, eu vendi a minha parte para ele, ficou com o restante, ele assumiu. E a Alemanha é referência nesse tipo de... principal referência no mundo? Porque imagina que devam ter outros países até... E não sei se o seu estudo limitou só a Brasil e a Alemanha ou teve mais experiências assim. Olha... A Alemanha, ela é uma grande referência. Eles, em um determinado tipo de... Porque na endoscopia, né, a endoscopia é só um meio. Uhum. O que você vai fazer lá dentro vai variar. Então, mesmo por endoscopia, existem diversas técnicas, né? A Alemanha é referência, um cirurgião alemão, ele foi também pioneiro em uma das técnicas. A Alemanha é referência. A Coreia do Sul é referência. Eu também fui para a Coreia do Sul. Fiquei lá quase um mês com eles lá no hospital, em que fazia 30 cirurgias dessa por dia. Caramba. 30 cirurgias. Começava de manhã, como eles faziam muito rápido, de manhã, 5 horas, 4, 5 horas da tarde tinha acabado tudo. Nossa, linha de produção. Então lá. E os Estados Unidos, é engraçado que os Estados Unidos, pouquíssimas pessoas aderiram à técnica, porque essa técnica nos Estados Unidos, ela não paga muito bem o médico. E aí o pessoal ficou desinteressado, desestimulado, ficou largado. E agora, parece que mudou um pouco, né? Agora, a coisa começou a andar um pouco mais lá, dos últimos 2 anos para cá. E também eu cheguei aí fui pro Chile também, tem um médico lá que ele se dedica muito a esse tipo de técnica, eu fui lá, fiquei com ele também. Eu acho que esses são hoje, vários outros países já estão... Está popularizando. Uhum. Mas hoje o Brasil é um polo importante. Esse meu amigo hoje, o Marcos,
ele tem um curso que eu acho que é um dos maiores cursos do mundo de cirurgia de endoscopia de coluna. Eu estava até hoje lá de manhã com ele, que hoje é um dos dias que ele faz o curso. Hoje nós estávamos lá treinando em cadáver, ensinando os médicos, ortopedistas de coluna e neurocirurgiões a fazer a cirurgia lá no cadáver. E esse curso ele está levando inclusive para outros países. Vai fazer na Espanha, agora eu acho que ele me falou que em outubro, talvez ele vá fazer na Espanha. E tem um curso também em Miami, nos Estados Unidos. Você participa também como professor desse tipo de técnica? Hoje esse curso eu participo como professor. Nesse de hoje eu estava lá com ele como professor e no de Miami também eu participo como professor. Marco Senna? Marco Serra. Esse aí também é legal trazer, hein? É, né? Esse a história dele também é... Não, aí faz vocês dois juntos então, aí o assunto vai mais profundo ainda. É verdade. Legal. Ele todo tímido assim, mas você procura no Google a clínica dele aí que fica ali no Paraíso, quase 400 avaliações, 5 estrelas. Difícil, hein? Não, tô falando assim, ter tantas avaliações assim e ter a pontuação máxima no Google, assim. Não é para muitos, né? Não. Ainda mais na medicina, né? E até eu sei que talvez seja um tema meio espinhoso, mas a gente falou de dor, falou de cirurgia e me lembra sempre de anestesia. E a gente viu 2 casos recentes com anestesistas que acho que meio que foram uma bomba na comunidade dos médicos, principalmente quem é sério, né? Sim. Como que isso... Para quem não sabe o que eu estou falando, é o caso de violência contra pacientes e algo do tipo que acho que assim, é abominável. A gente está aqui citando porque de fato tem que citar, para quem ainda não viu, para quem ainda não tomou ciência disso, é uma coisa que não deve se cogitar dentro de uma sala de cirurgia. Sim. O paciente, quando ele entrega para você o seu corpo, para você cuidar dele, é uma confiança muito grande. E trair isso aí, eu acho que é gravíssimo. É gravíssimo. É de uma covardia muito grande. Eu acho que o cara o profissional que toma esse tipo de atitude, eu acho que não é uma pessoa normal. Ele tem algum problema de ordem psiquiátrica, né? Como pode ocorrer em qualquer profissão, né? Infelizmente, eu acho que isso foi uma infelicidade desse cara, dessas pessoas, né? Foi mais de um, né? Foi mais de um. Entrar na medicina e ter tido a oportunidade de executar essas ações. Alguns hospitais até permitem que familiares entrem agora, né? O parto já é uma coisa muito comum que o familiar esteja junto, já é lei, na verdade, né? O paciente tem o direito, mas em cirurgia, alguns hospitais até estão permitindo isso. Isso foi em função do que aconteceu? Isso são mudanças recentes? Provavelmente. É recente, então. É recente, Quando tem algum familiar que é médico, por exemplo, nós tivemos agora uma paciente em que a filha dela é estudante de medicina. Eu mesmo já chamo, vamos ver, para a pessoa ter também a vivência, a experiência e olhar o ambiente e até dar mais segurança para a família, né? Em 2016, eu operei um tumor cerebral de um amigo lá da minha cidade, um paciente da minha cidade, lá de Uruçuí. E nós operamos no Hospital HCO e ele não tinha familiares aqui em Teresina, não, São Paulo. E aí tinha uma amiga dele e um outro amigo, parente distante. E eles estavam aqui acompanhando eles. E perguntaram se poderia. Eu falei, não, vamos acompanhar. Eles acompanharam toda a cirurgia. Viram tudo, abrindo o cérebro. Caramba, que legal. Ficaram tranquilos. Doutor. Mas não é o comum. Familiar entrar no centro cirúrgico não é o comum. É entristecedor essa situação. Não é... A gente fica preocupado com isso. Não é algo confortável. A gente tenta ter o maior respeito, né? Não é o comum. A gente não vai pensando que lá no centro cirúrgico tem... Isso não é o normal, não é comum. Todo mundo
abomina uma situação como essa, não é algo aceitável Não, na sociedade. É uma fatia muito, muito insignificante dentro do universo dos médicos, mas que acaba, de certa forma, atrapalhando muito quem é sério, né? E deixa a gente indignado pelo lado humano e pelo lado também da profissão, né? Que é uma profissão das mais nobres, né? Se não a mais nobre. Exatamente. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui. Eu estava conversando com uma médica uma vez aí sobre hipertensão. Aí ela falou, nossa, aí eu estava falando sobre isso, meu pai é hipertenso, minha mãe é hipertensa, minha irmã também. E eu, lógico, tenho a tendência a ser. Não tive nada igual eles sentem, que é aquela coisa de nuca, né? Uhum. E eu pesquisei na internet e estava falando que não sei quantos % vão ter hipertensão. Ou seja, é absurdo. Por exemplo, é muito mais fácil você, em algum momento da vida, quando ficar mais velho, ser hipertenso do que não ter. Tipo, vamos supor, eu não lembro agora a porcentagem, mas era 80%. Isso também dá para trazer na porcentagem da hérnia de disco protusão, porque eu falo com o pessoal, eu já tive protusão também. Quer dizer, devo ter, né? Não sei se isso não muda. Mas era... Aí eu vou falar com o pessoal, todo mundo tem, já tem uma hérnia, tem uma protusão, tudo. Isso a genética não contribui? O que acontece? É coisa de evolução? Como eu não consigo entender isso, que todo mundo tem? Olha, a genética é muito forte, muito forte. Eu às vezes olho para o meu filho, quando ele era mais novo ainda, e olho para ele e vai... Gente, como pode? O mesmo comportamento meu, e ele fica a maior parte do tempo com a mãe. Eu trabalho muito, segunda a sexta, trabalho bastante, e a maior parte do tempo com a mãe, mas o comportamento é quase todo meu. E a genética, ela é muito forte para as doenças, muito forte. Então, os problemas na coluna, eles estão muito relacionados às questões genéticas. O principal fator de risco é a genética. A família tem problema na coluna, a chance de ter um problema na coluna é maior. Claro que o ambiente influencia. Um paciente, por exemplo, se você não fizesse atividade física, não controlasse o peso, né, fosse sedentário, então a chance de você desenvolver a sua genética para hipertensão é muito maior. Então você já sabe que tem esse problema, então você tem que trabalhar o seu corpo para livrar um pouco dessa genética. Mas pode ser que ocorra mesmo você fazendo toda a atividade física. E na coluna é a mesma coisa. Tem pacientes que chegam, mas eu não pego peso, mas eu faço atividade física. Teve um dos pacientes que a gente operou, que ele é até padre, mas ele é um padre muito forte. Padre marombado. Marombado. Uhum. E você olha e fala, não é possível. Como que ele tem hérnia de disco, né? O meu personal trainer, que hoje foi meu paciente, e hoje ele é meu personal. Uhum. Ele é muito forte também. Eu operei a cervical dele e quase que operávamos a lombar. Quer dizer, a genética dele não é boa para o disco. Quer dizer, ele tem uma formação de proteínas que se desgasta. É como se comparasse aí um amortecedor de um carro. Um que é de uma marca boa, bem reforçada, bem feito, bem construído, e outro de uma marca mais simples. Não vai aguentar tanto tempo. Então, se você forçar o carro, aquele amortecedor mais simples vai acabar mais rápido. Você sabe como que é hérnia? Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Mas entre as vértebras, que chama? Vértebra. Tem um disco que é como se fosse uma borrachinha, vamos dizer assim. Que amortece. Que amortece. Ele pode ou começar a solidificar ou até a vazar, alguma coisa assim, não é? Mais ou menos isso? Que aí ele dá uma pinçada. Isso. O disco, ele tem uma parte externa, né? Que é como se fosse uma cartilagem fibrosa, um pouco mais resistente, e uma parte interna, que é como se fosse uma gelatina. E aí, isso dá, entre uma vértebra e outra, dá mobilidade, absorve o impacto e permite que o paciente flexione, rotacione a coluna, né? Essa parte externa, às vezes ela se rompe por algum motivo, genética, trauma, e aí essa parte interna começa a se projetar, né? E uma vez que há essa ruptura, o disco
ele se desidrata, porque ele é quase que uma gelatina, e aí você expõe isso a uma condição que não é dentro de uma geladeira, aí ela vai derreter. Né? No caso lá não derrete, ela simplesmente desidrata, ela perde a água. E o corpo absorve. E o corpo absorve essa água, mas ela perde. Mas essa parte externa ela pode se romper, essa parte interna sair para fora, sair do local que é o disco e sair para fora e comprimir os nervos. É aí que dá aquela dor do ciático. Exatamente. Dá aquela dor por causa da compressão. Mas também ela pode inflamar e dar dor na lombar. Ela pode desgastar muito ao ponto de criar uma frouxidão ali entre uma vértebra e outra. Isso chama-se instabilidade e isso pode gerar dor lombar também. E a hérnia, normalmente, o tratamento dela é cirúrgico? Não, na verdade não. Na verdade, a maioria não é cirúrgica. Ah, é? É, a maioria não é cirúrgico. Protusão, hérnia, desidratação do disco, isso é extremamente comum. É extremamente comum, né? E para cirurgia, são poucos casos. A hérnia ela pode ser reabsorvida. Isso ocorre em 6 a 12 semanas, né? Mas aí a gente acompanha o paciente. Então, muitas vezes, tem paciente que chega lá no consultório e uma dor extremamente intensa, incapacitante, ou com algum déficit neurológico, ou uma alteração mais grave de força. E aí, esse paciente ele pode precisar de uma cirurgia emergencial. Às vezes a gente faz uma cartinha lá, encaminha o paciente para fazer a cirurgia no pronto-socorro. Então, diria que 10% dos pacientes com hérnia, que é uma população muito grande, são muitas pessoas, em torno de 5% da população tem hérnia, então muita gente. E mais desses 10% vão precisar de uma cirurgia. Quando eu tive, parecia um incômodo normal, assim, que tinha tido algum impacto ali e estava dolorido. A primeira vez que quando tive a crise assim, foi bem difícil, mas a segunda foi pior, porque aí eu falo assim, faz pilates, quiropraxia, que quiropraxia é um negócio que o pessoal fala, é o 880, ou o cara dá certo ou o cara te ferra de uma vez. Aí o pilates me ajudou muito, aí eu tive que voltar a fazer academia. E eu sempre pratiquei muito esporte, mas assim, eu tava meio que largado mesmo. Aí teve um dia que eu tava jogando bola, aí jogando society, o amigo meu jogou a bola assim, eu só fui inverter pro outro lado. Na hora que inverti assim, deu um estalo. Tal, eu ouvi. E eu quente, não senti nada. Só que eu fui tentar andar assim, correr, não dava, não conseguia. Na hora que foi assim, eu só peguei tinha ido de bicicleta, peguei minha bicicleta assim, falei, tô indo embora. O pessoal, o que foi? Eu falei, já era, acabou. Eu aproveitei que tava quente, que doido, que tava quente, pedalei, subi a rua, 2 quarteirões que era subida, fiquei lá, já tomei remédio, aí foi, acho que foram quase 90 dias mancando. Na primeira semana eu tava a minha cama aqui e o banheiro como se fosse aqui na tela, assim, ó. Pra ir no banheiro demorava uns 10 minutos, pra eu pegar, conseguir levantar mesmo e ir. Nossa. E eu tava fazendo tava trabalhando perto de casa, 2 quarteirões de casa. Eu demorava pra andar 2 quarteirões, 40, 50 minutos. Aí foi quando eu comecei a validar o que os idosos falam de calçada. Porque a gente acha que é besteira, mas quando eu tava com essa crise tão forte, qualquer rachadinha na calçada, mas pensava de uma maneira absurda. Eu olhava assim, acho que era coisa de milímetros de desnível. Aí eu falei, putz, olha, meu... O corpo humano é preciso demais, né? E assim, até não sofrer isso, eu não sabia qual que era a intensidade ou a veracidade da reclamação de um idoso, e é absurdo. E agora imagina que o idoso conseguindo andar em um chão que é plano, que tem algum desnível pouco, assim, ok, e quem não tem acessibilidade? O tanto que é pior ainda, né? É muito o corpo humano, se tem um negocinho errado... Ele falou de hérnia e acho que 5% da população tem hérnia, foi isso? Uhum. Mas acho que quase 100% tem alguma dor nas costas. Sim. Muito comum, né? Muito, muito, muito. Esse é outra estatística que é altíssima. 80% da população teve ou vai ter dor na lombar. Então, é extremamente comum.
E o que é a causa mais comum para dor A na causa lombar? mais comum são a que a gente chama de lombalgia mecânica, que na verdade é algum músculo, uma contratura muscular, algum ligamento que foi estirado, né? Ficar ali na mesma posição. Então, essa maioria, grande maioria, vai melhorar bem com o exercício. Né? Não é uma patologia grave da coluna e que pode melhorar com a estabilização, fortalecimento, atividade física. E do público que você atende, ele é composto basicamente atletas, idosos? Como que é dividido isso de quem te procura no consultório? Olha, a faixa etária mais comum dos pacientes que têm problema na coluna vai dos 30 aos 45. Quando começa mesmo a aparecer as coisas. Né? Essa é a faixa etária mais comum. O pessoal começa a ter sintomas, começa a atrapalhar no trabalho, né? O pessoal está trabalhando. Né? E tem um outro público que são os idosos, que já são outros problemas. Os idosos são mais... com o tempo, a coluna ela vai se desgastando e aí vai, às vezes, crescendo o osso ali, ou ligamentos em volta de onde estão os nervos, e às vezes apertam o canal. Então, os idosos são mais comuns as estenoses. Tem hérnias também, mas são menos comuns, os idosos. E os jovens, ali dos 30 para os 40, 45 anos, as hérnias são mais comuns. Mas tem pacientes mais jovens, já operei paciente de 16 anos Nossa. com hérnia de disco. A menina não conseguia, ela chegou na consulta, estava sem ir para a escola, ficou chorando. A mãe dela estava com ela e ela chegou na consulta, ela ficou deitada, ela não conseguia levantar por conta de 2 hérnias de disco que ela tinha. E fizemos, nesse caso, né, ela já tinha essa possibilidade de fazer cirurgia por vídeo, fizemos a cirurgia por vídeo, foi tudo bem, ela começou a retomar a vida dela. Mas estava parada, parou. Isso, curioso. E para quem está vendo a gente, até a gente falou que ia ter um pouco de utilidade pública, né? Atividade física é a melhor prevenção para dores na coluna? Ainda é a melhor? Ou mais alguma outra dica que você possa dar? Olha, atividade física, eu sou fã da atividade física porque realmente ela tem 1001 utilidades. Né? Inclusive mental, né? Mental, exatamente. Ela é válvula de escape para quem vive em São Paulo, sabe que a gente tem tensão o tempo todo, o estresse. O trânsito é estressante, as pessoas estão correndo, né? A minha profissão é estressante, outras profissões também. Né? Então, ela serve como uma válvula de escape. É uma meditação invertida. Por quê? Por que eu falo isso? Porque você tem que prestar atenção. O seu cérebro está trabalhando ali, porque senão você faz errado o exercício. Então, você tem que prestar atenção no que você está fazendo e estar ali naquele momento. Então, é um momento que é seu, da pessoa, para ela. Então, é um autocuidado. Então, isso é importante. Ela é uma reserva de nutrientes, músculo. Quando você fica sem comer, está no UTI lá, aconteceu um acidente ou tem uma doença na UTI, primeira coisa que demoraram para te dar a dieta, por acaso você não pode ter uma dieta, por algum motivo, primeira coisa que seu corpo vai utilizar é o músculo. Vai começar a degradar o músculo, por isso que quem faz atividade física não pode ficar sem se alimentar adequadamente, porque não vai construir o músculo. Né? Mesmo que você tenha um músculo, se não se alimentar adequadamente, o músculo vai ser reabsorvido. A pessoa fala que quando demora para se alimentar, está catabolizando, né? Exatamente, essa é a palavra, está quebrando o músculo, quebrando o músculo para ter nutrientes. Então, você tem uma reserva nutricional. E para as doenças da coluna, para as pessoas que já têm problema, ajuda muito, porque o que eu falo para os pacientes? Se você tem um problema na coluna, você vai ter que achar um ponto de equilíbrio. Você não vai pegar o peso máximo da sua vida, porque aí você vai piorar o seu problema. Né? Você vai ter que achar um ponto de equilíbrio, você também não vai ficar sedentário. Achou um ponto de equilíbrio, segue ali e vai aumentando progressivamente, dando a oportunidade do corpo se adaptar. O corpo vai se adaptando. Muitos pacientes têm protusões, hérnias, e às vezes não tem dor. Teve sorte da hérnia, às vezes, estourar em um local onde não está pegando nervo, ou tem um canal amplo, né? Ou a hérnia é muito pequena,
e não está comprimindo, não inflamou, e com o tempo a pessoa mantém a atividade física, a musculatura ela funciona como estabilizadora e ajuda a reduzir os processos inflamatórios, né? E tem uma coisa muito, muito interessante também, que é o paciente que tem dor crônica. Porque dor crônica é aquela dor que acima de 3 a 6 meses, que o paciente tenha dor ali naquela região. É um sinal de alerta importante. Passou de 3 meses com dor... Então, a dor aguda é um sinal de alerta. A dor crônica, não necessariamente. A dor crônica, às vezes, aquele problema já até resolveu, mas o paciente continua com a dor. Por quê? Porque houveram modificações neurológicas na região. Por exemplo, o paciente que tem uma dor crônica aqui na cervical. É crescimento de neurônio na região para transmitir a dor, e nas áreas cerebrais de interpretação da dor, que é do lado das áreas das emoções, há uma maior aceitação dessa dor. Então, o cérebro começa a focar naquela região da dor. E essa transmissão é facilitada. E aí, o paciente com dor crônica, quando ele está estressado, triste, frustrado, deprimido, não dormiu bem, a dor se intensifica muito. Caramba. É. Tem uma ligação diretamente com a parte emocional. Né? Exatamente, Tem. total. Mas acho que tudo, né? No final. A memória também, a memória ligada com a emoção. Você lembra daquelas coisas que são mais intensas em emoções, sejam positivas ou negativas. Aliás, falando em memória, eu vi recentemente que existe uma questão pós-Covid relacionada à memória. Como estão os estudos em relação a isso? Nossa, se tem alguma coisa legal, conclusiva? legal isso aí, Roger. Olha, eu tenho bastante pacientes com queixas de memória por conta de Covid. Muitos pacientes. Eu não sei te dizer se sabe a causa exata. Covid provoca uma inflamação nos vasos de todo o corpo, né? Uma inflamação no corpo. E isso pode, de alguma forma, atrapalhar o funcionamento do cérebro. A gente não sabe ainda se é algo temporário, se é algo que vai ficar como sequela permanente, como o olfato, né? A gente eu perdi o olfato. Eu descobri que eu estava com Covid porque eu estava tomando banho e não senti o cheiro de sabonete. E falei, ué, tá estranho esse sabonete. Cheirei. Não estava sentindo nada. E aí fui fazer o teste, estava com Covid. E atacou as células nervosas ali. O meu olfato, ele era muito, muito apurado, muito bom. Eu diria que ele voltou uns 80%. Quer dizer, e eu tive Covid em março de 2021. Quer dizer, eu fui prejudicado de certa forma. Então, eu acho que a ciência vai trazer ainda essas informações. Acho que Covid é uma doença nova. Enquanto a gente está falando aqui, deve ter gente estudando fortemente esse tema. Sim, né? com certeza. E muito engajada nisso, né? Eu ia falar, graças a Deus, hoje o Covid ficou uma coisa mais leve. Eu encontrei outro dia com o chefe do pronto-socorro de um hospital que eu vou bastante, e eu perguntei para ele como que estava, né? Ele falou, Rodolfo, os pacientes não chegam mais graves, às vezes a gente faz o teste porque eles querem fazer, os sintomas são muito mais leves, pouquíssimos pacientes na UTI graves com Covid. Então, graças a Deus, ou vacina, né, ou a imunidade desenvolvida, né, porque o cara já pegou uma vez e acaba desenvolvendo a imunidade. Então, por alguns fatores, o Covid acabou sendo amenizado. Mas isso que ele estava falando de memória, até puxar para o meu caso, como eu conheci ele. Porque em 2016 eu tive um desmaio, né? Eu te contei, né? Tive um desmaio que eu não sei se foi não sei se rolou algum tipo de convulsão, porque eu acordei com a boca toda mordida. E tem um cavernoma na cabeça, né? Que é como se fosse um cisto, né? Parecido, alguma coisa assim na cabeça que tem a possibilidade de... Eu tenho que ficar acompanhando, por isso que o doutor me acompanha nisso, mas eu posso ter que operar, por exemplo. E eu lembro que quando eu tive isso, depois de uma ou 2 semanas, eu fui escrever um e-mail, eu demorei 20 minutos para escrever o e-mail.
E quando eu me dei conta do e-mail, eu tinha escrito 2 linhas e não batia nada com nada, assim. Eu não enviei pro cliente, mas eu ficava olhando assim e não conseguia terminar. Sabe quando tá com sono, você tá escrevendo alguma coisa assim? Eu comecei a escrever, parava e tentava continuar e ficava olhando assim a tela. Aí quando eu consegui olhar assim, eu vi que não tinha nada com nada e eu apaguei tudo e não mandei nada. Isso é algum tipo de reação pós algum trauma? Isso? Eu acho que o que pode ter ocorrido é que você teve uma crise convulsiva, né? Um pequeno sangramento, uma crise convulsiva, perdeu a consciência e essa crise convulsiva, o que é crise convulsiva? É uma descarga elétrica muito intensa espalhada em todo o cérebro, né? Uhum. É uma pane elétrica e aí isso leva os neurônios funcionam por atividade elétrica e eles, com essa atividade elétrica, eles despolarizam e liberam as substâncias que eles têm nas vesículas entre um neurônio e outro, no encontro dos neurônios. E aí praticamente você descarregou tudo isso com essa convulsão. E para restaurar, talvez você não tenha perdido as conexões, mas para restaurar o funcionamento adequado do seu caso, isso pode ter demorado um tempo, né? Mas não acredito que tenha tido uma sequela. Quando acho que não. os pacientes eles têm crises convulsivas recorrentes, isso sim, isso pode levar a algum tipo de sequela. E aí por isso que tem a preocupação em tratar rápido, né? Que quando o paciente tem crise convulsiva e não está saindo da crise convulsiva, trata rapidamente. Às vezes alguns pacientes a gente coloca até, quando o paciente está numa UTI, coloca até faz um eletroencefalo contínuo para saber se ele está tendo algum tipo de convulsão ali que a gente não consiga perceber. E isso só esse ano agora que eu fui ver o tamanho em imagem real, porque nos outros exames eu fui em outros laboratórios, parecia um pontinho só. Dessa vez eu até falei, doutor, eu até tirei uma foto. Eu falei, nossa, é desse tamanho mesmo? Que tamanho é? Tem acho que 1,2 centímetro, 12 milímetros. Maior que um grão de arroz. Não, é isso aqui, ó. Não é pequeno. A cara que o Roger fez foi demais. Não é pequeno. Eu conheço um bom cirurgião minimamente invasivo pra poder tirar esse negócio aí, pô. A hora que tiver que tirar, né? Olha lá, doutor, minha cabeça ali atrás. Ó. Só que quando eu tinha, faz uns 15 anos atrás. Já tá Olha lá, até já tá aberta. até aberto ali, ó. Dá pra pegar ali e mostrar justamente onde que é. Mas aquela abertura ali tá muito grande. Aquele é, como que é, ouro? É o standard. Não é um negócio assim? Golden, padrão ouro. Padrão ouro, é isso aí. Não é o minimamente invasivo. Doutor, ainda falando de memória, o Alzheimer é no campo da neurologia, certo? Da neurologia. E hoje em dia, como que estão assim, os estudos em relação a isso? É um negócio que, tal qual o câncer, e se eu pudesse escolher um dia a cura para algum deles, o Alzheimer talvez estivesse ali muito acima nas minhas preferências de doenças que eu gostaria que sumissem, né? Até por razões pessoais. A neurologia, eu diria que ela é até um pouco ingrata com os tratamentos. Por quê? Às vezes você tinha uma doença X que você diagnosticava, tinha todas aquelas coisas que você via no livro, você achava bonito ver aquilo no paciente, aí o paciente chegava e falava, e aí doutor, e agora, vamos fazer o quê? Não tinha o que fazer. Então, tem muitas doenças que não tem ainda um tratamento específico, porque acabam sendo doenças mais raras e menos pacientes têm aquelas doenças. No caso do Alzheimer, tem os tratamentos padrões que ajudam a minimizar, mas eu desconheço um tratamento que venha a curar ou a reverter. A gente sabe que tem alguns estudos de algumas pessoas falando que se você utiliza o seu cérebro, faz atividade física, controle de ansiedade, então você vai ter menos tendência a ter Alzheimer. Então, eu diria para as pessoas que vejam se tem história familiar. Se tem história familiar, tem risco. E aí, cuidar
desses fatores, né? Atividade física, alimentação adequada, coisas que a gente sabe Sim. que tem que fazer. Dormir bem, né? É para tantas outras situações, para tantas outras doenças, para o Alzheimer também é importante. Exatamente. Legal. Acho que é isso aí, Roger. Bom, a gente... hoje um pouco mais sério, né? Falando de um tema mais... Não, mas eu acho... Cara, eu curti demais. Eu também. Eu espero que o doutor tenha gostado também gostei, do papo. Acho que a gente ainda teria, se quisesse, campo para explorar, mas acho que a gente pode deixar para uma segunda, terceira. Enfim, a gente quer até publicamente aqui ter a oportunidade de te trazer mais vezes com outros médicos, com outras especialidades, porque acho que é sempre bom. Uma das razões que a gente está aqui é para causar impacto em alguém, ajudar alguém de alguma forma que está vendo esse vídeo. Se a gente puder mudar, dar uma dica, um conselho, seja esse da atividade física, que a gente já fala aqui já com frequência, mas poder mudar a vida de alguém, a gente já meio que já cumpriu o objetivo. Eu só queria deixar aqui registrado aqui que a gente até já tinha conversado com o doutor aqui, dele vir com uma certa frequência trazendo outras especialidades também. Então a gente vai ter um espaço para isso mesmo, para esse assunto mais relacionado à saúde. Acho que assim, a gente vai combinar certinho e... Na verdade, tem um monte de coisa para combinar com o doutor ainda, mas aí acho que é isso aí, cara. Acho que ficou legal. Siga o doutor nas redes sociais. Era bom passar. O Instagram do doutor é @dr, né, de doutor Rodolfo Carneiro, certo? Isso, exatamente. O site qual que é, doutor? É colunaneuro.com.br. E a clínica do doutor fica ali na região do Paraíso, que é perto da Paulista, né? Legal. Tá. Bom, se você chegou até aqui esse vídeo e ainda não seguiu o Papo de Escada nas redes sociais, o melhor momento é agora de ativar as notificações, de dar aquele like. Nunca pedi nada aqui, né? Não. Tô pedindo ajuda aí para fortalecer o canal. Você viu que esse papo foi super educativo, o papo foi para frente, então a gente queria contar aí com o apoio de quem está assistindo para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possíveis, certo? Certo. Finaliza aqui pra gente, meu amigo. Entrega aí pra ele. Nosso patrocinador, a Gluck Seguros, mandou uma lembrança aqui pro doutor. Opa, muito obrigado. E também uma garrafa aqui. Ao seu personal, deve beber água também é importante, né? Eu falando pro médico, doutor, beba água, viu? Eu te diria que é importante. O episódio aqui foi patrocinado pela Gluck Seguros, Estúdio Gucci, XPTO Marketing Digital e CKD Credo Que Delícia. É isso aí. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, doutor Obrigado, Wesley. gente. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Fabião, Pod 7. Tchau, tchau. Valeu, Fabião. Valeu, Aquele abraço. gente. Tchau, tchau. Tchau.